Olá, galera! Hoje a aula do professor Paulo de Geografia é sobre crescimento da população brasileira. Entender o crescimento da população brasileira é entender o crescimento ao longo do século XX. Por quê, professor? Porque se você for estudar esse crescimento, você vai perceber que na virada do século XIX para o século XX, a população brasileira era em torno de 10 milhões de pessoas. Hoje nós temos uma população de aproximadamente 210 milhões de brasileiros. Ora, então houve um crescimento considerável ao longo de um pouco mais de um século. Ora, então vamos observar esse gráfico aqui, ó. Até 1920, vocês podem perceber que o crescimento da população brasileira, você tinha altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. A partir da década de 20, vocês podem observar, houve um declínio da taxa de mortalidade. E, a partir de 1960, houve uma queda da taxa de natalidade. Então vamos entender o que aconteceu ao longo desse período. Ora, até a década de 20, o Brasil era um país classificado como um país rural. O que quer dizer isso? As pessoas trabalhavam e moravam no campo. Ora, nesse instante, você tem uma sociedade antiga, tradicional, onde o papel da mulher é um papel que fica em segundo plano. Ou seja, a mulher nesse momento, a sociedade ela é patriarcal. A mulher, ela tem filhos e cuida da casa. Para não ir muito longe, na década de 60, por exemplo, se vocês observarem, você vai ver que a média de filhos por mulheres é em torno de 6 filhos. No início do século, ainda era maior. Por isso que você tem uma taxa elevada de natalidade. Ora, mas as condições de vida eram bastante precárias. Logo, o cara pegava qualquer doença, morria muito cedo. Então você também tem uma taxa de mortalidade elevada. A partir de 1920, o Brasil começa a se industrializar. O que quer dizer isso? Passa a viver um processo de urbanização. As pessoas saem do campo e vêm morar na cidade. A cidade, quando ela aparece, ela vai aparecer com infraestrutura urbana, ou seja, rede de esgoto, pavimentação, água potável, vacinas. Ora, é óbvio, a qualidade de vida da população melhorou significativamente. É lógico também que isso vai repercutir diretamente na queda da taxa de mortalidade. Então vocês podem perceber que a taxa de natalidade ela continua elevada, entretanto você tem uma queda brutal da taxa de mortalidade. Até porque crescimento natural é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então aqui, ó, você tem uma diferença muito grande. Logo, foi nesse instante que houve um crescimento elevado da população brasileira. Entretanto, a partir da década de 60, aquela mulher que antes vivia no campo, tá? Quando ela vem para a cidade, ela passa a ter acesso à informação. Ora, então dois fatores repercutiram na queda da taxa de natalidade. Essa mulher que tem informação, ela vai em busca da sua independência, da sua autonomia.
Logo, ela vai ingressar no mercado de trabalho. Ela passa a ter dupla jornada de trabalho. E outro fator também importante é que ela passa a realizar um planejamento familiar. Ela passa a ter filhos com mais idade porque ela prioriza a sua independência financeira. Logo, vocês percebem aqui que houve uma queda considerável na taxa de natalidade. E hoje a média de filhos por mulher é muito baixa. Você tem em torno de 1,6, tá? Ou seja, um filho por mulher. Ok? Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês.